Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um episódio do TuntaCast, seu podcast para falar de saúde de forma responsável e com qualidade. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito em voga, a gente vive uma epidemia disso, que é falar sobre a reposição de testosterona. A testosterona hoje virou sinônimo de juventude, de performance, de saúde, mas a questão é: será que você realmente está repondo testosterona da forma correta ou a gente está banalizando ou normalizando o uso de anabolizante? Então, para essa conversa, eu tenho o prazer de receber dois convidados muito especiais. Já gostaria de agradecer desde então por terem aceitado esse convite, que é o cardiologista Dr. Daniel Seta, que é coordenador da Unidade Cardiointensiva da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coordenador da Unidade de Emergência do Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro, além de ser mestre em Cardiologia pela UERJ. E para complementar a nossa mesa, a gente está aqui com o Dr. Paulo Lacativa, endocrinologista, é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Regional do Rio de Janeiro, e é mestre e doutor em endocrinologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, pessoal, obrigado por terem aceitado esse convite. E para começar essa conversa, né, a gente sempre começa o episódio perguntando o que é o tema do episódio, né? Então, gostaria de começar perguntando para o Dr. Paulo o que é a testosterona, né, e qual o seu papel principal no nosso organismo. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. A testosterona é um hormônio, né? Então, hormônios são substâncias que são produzidas numa glândula e agem em outras partes do corpo, onde ele tem receptores. E no caso, o testosterona é um hormônio masculino, né? Produzido pelos testículos. Eles vão agir ali em todo o corpo, quase todo o corpo ele tem receptor de testosterona, fazendo a ação daquele tecido-alvo quando o hormônio se encaixa no receptor daquele tecido. Perfeito. E, assim, do ponto de vista médico, né? O que caracteriza a deficiência de testosterona, né? Porque hoje é comum no consultório das mais diversas especialidades o paciente falar, porque minha testosterona está baixa. Então, para a gente já começar desmistificando isso, o que de fato caracteriza uma deficiência em testosterona? O que a gente chama de hipogonadismo, né? Que é masculino, que é essa falta de testosterona, ela é caracterizada por dois diferentes sintomas, sinais, assim vamos falar, né? Um é a baixa da testosterona no sangue, que resulta em uma série de sintomas, tá? A baixa de testosterona, ela vai causar, por exemplo, uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da massa óssea, ela vai causar uma apatia, uma fadiga, né, naquele paciente. Tem uma série de complicações, já que, como qualquer hormônio, ele age de forma muito sistêmica, ou seja, no corpo inteiro. E a outra definição é a ausência de espermatozoide. Ou seja, você faz um espermograma, que é um exame para você quantificar e qualificar os espermatozoides, e você vê que essa pessoa tem uma deficiência. Então, por esses dois quesitos, você pode classificar um paciente como hipogonadismo, paciente como tendo deficiência do hormônio testosterona. Perfeito. E quais são as indicações, doutor Paulo, indicações formais, né, para a reposição de testosterona? E ela realmente melhora a disposição, humor, libido? Como é que funciona isso? Então, numa pessoa que tem deficiência de testosterona, quando a gente repõe a testosterona, a gente está tratando esse paciente muito bem, né? Tudo na medicina, a gente avalia o risco e benefício. Então, assim, ele tem um risco muito grande quando ele tem uma falta de testosterona, né? Porque ele pode ter, por exemplo, uma fratura, ele pode ter ali uma própria doença cardiovascular, ele pode ter uma série de complicações, aumento de colesterol, enfim. Tem uma série de complicações da falta de testosterona que, quando você repõe essa testosterona, você normaliza essa pessoa e aí você diminui esse risco. Quando você faz isso numa pessoa que ela não tem deficiência de testosterona, você está aumentando o risco dela. Você está causando doses suprafisiológicas e, com isso, acarretando um risco muito grande ao paciente, como a gente vai ver aqui. O que acontece muitas vezes é algumas coisas para enganar o paciente que a gente vê, né, normalmente. Um é o mito falando assim, olha, os níveis de testosterona têm que estar altos, né? A gente considera menor que 250 a pessoa que tem hipogonadismo. Entre 250 e 350,
a gente não sabe. Aí tem que fazer mais exames para a gente avaliar. E acima de 350, então ele está normal. Porque a gente vê muita gente falando assim, não, olha, ele tem que estar na parte superior, né, na metade para cima, ou inventar alguma coisa para justificar, por exemplo, a reposição de testosterona, de forma errada. Isso é até legal. Eu ia perguntar mais para frente, mas eu acho que vale a pena a gente já pegar esse gancho. Porque tem aquele discurso, não, mas eu vou subir um pouquinho, né? Ali em torno de 800 não tem problema, em torno de 900 o meu nível de testosterona, né, não tem problema. Pode pôr aí, cara, bota aí, não corta isso não. A gente pediu aí um petisco, não tem problema não. Brigadão, cara. Aí, se o pessoal quiser servir aí, porque todo mundo veio direto de trabalho, consultório, não tem problema nenhum. Brigadão, pode deixar, cara. Qualquer coisa a gente pega aí. Brigadão, cara. Então, pegando esse gancho, né? Porque é muito comum o paciente, quando a gente vai explicar que ele não precisa da reposição de testosterona, é muito comum usar esse argumento. Não, mas porque o profissional X, o profissional Y comentou que eu quero chegar ali em 800, 900 e aí não tem problema nenhum, é seguro. O que a gente pode falar para o pessoal que está ouvindo a gente sobre isso? Então, tem algumas coisas para a gente falar, né? Primeiro, a gente não tem uma dose segura para fazer para prescrever de forma suprafisiológica, ou seja, acima do que a necessidade do paciente requer. Não existe. Mesmo em doses pequenas, a gente pode ter complicações, como, por exemplo, no fígado, né? A testosterona dada de forma suprafisiológica, ela pode induzir a tumor hormônio no fígado, mesmo que não seja na forma oral. A forma oral ela induz mais, mas as outras formas também induzem. Inclusive induz estetose hepática, né? Aumento de gordura no fígado, independente da dose. E qualquer dose que você dê, que seja suprafisiológica, independente da dose, você vai causar uma diminuição da quantidade de seu esperma. O que acontece é que quando você dá a testosterona de forma exógena, ou seja, você não está produzindo ela não chega no seu testículo, porque o testículo tem uma barreira que impede os espermatozoides de entrar em contato com o nosso corpo, justamente porque o espermatozoide vai formar um indivíduo novo, né? Então ele não pode ter esse tipo de contato. Então, quando você dá uma testosterona de forma exógena, ela não vai chegar no testículo. Aquele testículo, então, vai atrofiar. Vai começar a atrofiar, vai começar a sofrer fibrose, por exemplo, independente da dose. Então, o que acontece para tentar evitar isso, o pessoal que pratica esse tipo de abuso acaba fazendo uma coisa que eles chamam de pós-ciclo. Ou seja, dá um outro hormônio para tentar estimular o testículo que foi inibido. Né? E aí você começa a fazer uma série de complicações, dando mais hormônio ainda para o paciente. E outra forma assim, que tem de enganar é que assim, o hipogonadismo tem essa questão da fadiga, tem a questão do cansaço. Então ele aproveita isso e fala assim, olha, tá vendo, você tem cansaço, fadiga, aí o remédio vai te melhorar. O remédio não melhora ele se ele não tiver hipogonadismo. Né? Então é uma forma de falsear, uma forma de ludibriar, né, o paciente para tentar fazer um tratamento aí com outro objetivo, sei lá, comercial, mas que com certeza não é o melhor para o paciente. Né? Não, perfeito. Antes de ir para a pergunta para eu chamar o Dr. Daniel Seta para a nossa conversa, só para fechar, né, esse ciclo, existe alguma indicação formal para a reposição de testosterona na mulher? E se sim, né, de que forma é isso? Qual indicação é essa? Que a gente, desculpa te interromper, a gente também tem vivido, né? Eu lembro assim, eu mais novo, a gente viveu uma moda de anabolizante. O cara queria ficar forte e era assim, anabolizante mesmo, toma anabolizante. Hoje a gente vive um momento, eu acho que é importante o pessoal também que está ouvindo a gente, de o uso de anabolizante, mas de uma forma disfarçada, chamada de reposição hormonal, e com esse discurso que a gente está falando aqui, incluindo mulheres nesse discurso, né? Porque o seu nível de testosterona está baixo. Né? Então, eu queria que a gente também explicasse, desmistificasse isso. Como é que é para a mulher essa relação? Tem esses disfarces de modulação hormonal, que é uma coisa que não existe, o pessoal fica inventando. Na mulher, o golpe ele é diferente. Né? A mulher ela não produz muita testosterona. Então, o teste ele não é sensível o suficiente para detectar testosterona na mulher. Então, se dosa testosterona na mulher, que não tem indicação, a única indicação para dosar testosterona na mulher
é se você quer avaliar se tem um excesso, porque você não consegue identificar se tem baixa. E aí fala assim, tá vendo? Se tem baixa, você tem que repor. E aí, repõe sobre os mais variados motivos. Já repõe porque ela está cansada, porque ela está com pouco sono, porque ela está depressiva. A testosterona não melhora nada disso na mulher. Né? Nada disso não melhora. O que a testosterona melhora é na mulher na pós-menopausa, que tem uma diminuição da libido, né? Ela pode melhorar depois que você já repôs o estrogênio, você repor baixas doses de testosterona. Você repor... e aí, desculpa, vou fazer um parênteses. Quando a gente fala testosterona, a gente está falando testosterona ou derivados. Porque você faz uma modificação química ali num pedacinho da testosterona, você transforma ela numa oxandrolona ou num gestrinona, né? O que é o gestrinona? É um progesterona, só que aí quando ele modificou, ele começa a se ligar ao receptor da testosterona, né? E aí faz os efeitos androgênicos, ou seja, efeitos masculinizantes na mulher. Se você der a testosterona na mulher na pré-menopausa, você vai diminuir a libido dela, porque você vai atrapalhar o ciclo dela. O que mais faz ela ter vontade de transar, vontade de ter sexo, é o pico ovulatório. Então você vai atrapalhar esse pico ovulatório, ela vai diminuir a libido. Ela só aumenta a libido se você der doses muito altas, tá? Não é mais essas doses mínimas que a gente está dando, você está dando uma dose muito mais alta nela, aí ela começa a ter aumento de clitóris, isso dá prazer para ela, porque o clitóris fica muito grande, e aí quanto mais toca, mais sensação tem, mas isso vem com uma série de consequências dela, como calvície, acne, a gente vai depois, acho que, falar um pouco sobre as complicações, mas para a mulher em si, da parte estética dela, é muito ruim, né, o abuso da testosterona. Não, perfeito. A gente vai falar de efeito colateral, mas é legal ter comentado isso, que na mulher o aumento do clitóris, né, a mudança do timbre da voz, são efeitos colaterais que mesmo quando se interrompe o uso, podem permanecer, geralmente permanecem, né. Agora, puxando o Dr. Daniel Seta um pouquinho para a conversa, Seta, o que a testosterona pode ter a ver com o sistema cardiovascular? Assim, ela tem algum papel relevante no sistema cardiovascular? O que você poderia contribuir aí inicialmente com a gente? Guilherme, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui aprendendo com vocês e contribuindo um pouquinho, né? O cardiologista ele teve que aprender sobre a testosterona, né? Quando a gente fez residência, quando a gente se formou, pouco se falava ainda sobre reposição de testosterona e o papel da testosterona, e de repente o nosso consultório começou a ser invadido por pessoas usando testosterona. E era muito curioso no começo que você perguntava, mas você usa algum remédio? E a pessoa não falava nada, não uso remédio nenhum. E aí a conversa evoluía e tal, lá pelas tantas ele falava assim, não, mas eu faço uma reposiçãozinha hormonal só, mas é só uma reposição hormonal. Mas tá bom, mas o que é que você toma? Testosterona. Isso começou a aparecer cada vez mais, né? No momento inicial a gente demonizou, logicamente, o uso da testosterona. Depois a gente parou para entender, opa, o que é isso? Por que isso está acontecendo? E a testosterona, como dito, né, é um hormônio que, para quem tem falta de testosterona, ela pode até ter um benefício cardiovascular. Você aumenta a massa magra, reduz a massa de gordura, mas isso a gente tem com a nossa própria produção natural de testosterona, e a imensa maioria das pessoas não precisa de uma reposição exógena suprafisiológica de testosterona. É um benefício que o hormônio traz para a gente já naturalmente. Mas o que a gente começou a ver foi algo completamente diferente, né? E foram reposições completamente anárquicas de testosterona em doses suprafisiológicas, e aí já trazendo uma série de malefícios que a gente vai abordar mais à frente, e aí causando sim efeitos cardiovasculares, como aumento do risco de arritmias, aumento da pressão, aumento do risco de tromboses e eventos trombóticos, muitas vezes descompensações de cardiopatia, e acho que eu já tive a oportunidade de ver vários casos muito ruins assim, relacionados ao uso da testosterona. E muito curioso, né, quando eu fiz faculdade também lá no FRJ,
a testosterona era a prescrição do Dr. Caveirinha. A gente falava assim, não, tem um Dr. Caveirinha lá que faz todo mundo emagrecer e prescreve anabolizante, testosterona, ou era a prescrição da academia. Era um negócio ainda mais estranho, que no banheiro da academia se prescrevia testosterona de uma forma totalmente anárquica, mas a gente entendia naquele momento que aquilo era uma coisa errada, que se fazia e a pessoa estava disposta a correr o risco de fazer uma coisa errada para ter um benefício estético, para ficar forte, para ter um desempenho maior e tudo mais. Ela entendia que ela estava correndo risco. De repente, os médicos começaram a prescrever testosterona, a achar algum argumento médico que aquilo deveria ser feito. As pessoas também ficaram confortáveis. Se o médico está prescrevendo, eu vou usar. E não checaram ali se aquele médico era uma pessoa gabaritada para fazer aquilo, se era de fato um endocrinologista. Então, o que as pessoas disseram, mas meu médico prescreveu? Se meu médico prescreveu, é porque é seguro. Mas será que isso é seguro mesmo? E a gente está vendo que não. Tem um monte de vários exemplos disso que a gente pode falar mais à frente. Não, perfeito. Aqui quando só fala, dá para a gente pontuar um monte de coisa, né? Acho que essa questão do médico, já que a gente está aqui falando para o público leigo, acho que é cada vez mais importante a gente procure saber quem é o seu médico, quem é o médico que você está indo, né? A especialidade, se tem RQE, a formação, né? E por incrível que pareça, eu comento até com alguns pacientes meus. Infelizmente, o pessoal está criando congressos que não existem, que não são embasados por nenhuma sociedade médica séria, para alegar que aquela pessoa tem algum grau de capacidade para prescrever ou falar o que ela está falando, né? Enfim, então isso fica como alerta. Procure se está cadastrado no CRM, qual a especialidade que está cadastrada no CRM, procure se tem RQE, enfim, e a formação daquele médico, né? Eu queria perguntar para você se o termo modulação hormonal, se ele existe, se ele tem alguma base científica ou se foi algo criado, né, para manejar esse tipo de prática, vamos dizer assim. Não, ele foi uma coisa inventada na época que teve um estudo chamado Human Health Initiative, que é o WHI. Ele, naquela época, é um estudo que tem muita limitação, mas ele lançou luz ali sobre efeitos colaterais do estrogênio, né? Na época a gente chamava de reposição hormonal da menopausa, e aí esse termo de reposição hormonal ficou só ligado a estrogênio e ficou com uma conotação negativa. Então, para fugir da conotação negativa, algumas pessoas inventaram esse termo de modulação hormonal como, olha, eu não passo estrogênio na dose, eu passo uma dose menor, eu faço algo... E isso, na verdade, é uma grande bobagem, né? Todo mundo repõe estrogênio, todo mundo repõe de acordo com os estudos, porque a gente tem que fazer algo que é medicina baseada em evidência, né? Então, você está fazendo uma experiência com o seu paciente. Então, esse termo de modulação hormonal, ele não existe. Hoje a gente fala terapia hormonal da menopausa, mas esse termo modulação hormonal é inventado. Não, perfeito. Eu acho até para um ponto que eu queria reforçar aqui também, né? Faz parte dessa nossa conversa sobre tipo de medicação, sobre manipular, o que muitas vezes essa reposição, né, essa dita reposição, ela vem em conjunto com outras substâncias, às vezes de forma manipulada ou às vezes no implante. Uma outra coisa que eu sempre reforço também para os pacientes pergunte ao seu médico, né, o que tem ali naquele comprimido, naquela substância que está sendo prescrita, a quantidade, para que serve, né? Porque na prática, e vocês devem ver isso também, a gente recebe paciente, ele nem sabe o que ele está tomando, né? Ali às vezes tem um manipulado, um comprimidinho, ou é um implante, ou é uma solução, um injetável, e a pessoa nem sabe o que tem ali. Muitas vezes não sabe nem para que serve, né? Enfim. E aí, pegando esse gancho das formas mais diversas, a gente sabe que hoje existe uma prática dessa reposição, essa chamada reposição de testosterona feita das mais diversas formas, né? Via oral, injetável, com implante, gel. Aí eu ia te perguntar, Paulo, assim, os efeitos são os mesmos, os riscos são os mesmos, o que você poderia falar um pouco de acordo com cada forma de aplicação de uso, né? Os efeitos são muito diferentes e os riscos são muito diferentes, né? Quando a gente está falando de uma forma oral, essa forma ela não deve ser prescrita. A forma oral, ela faz uma primeira passagem hepática, né? Então, ela causa... O que significa fazer a primeira passagem hepática, né? O comprimido ele vai passar ali pelo primeiro fígado, que é
distribuidor das substâncias do nosso corpo. E, então, o oral ele tem muito mais risco de dar lesão hepática do que os outros. A gente não faz reposição de testosterona, ou, enfim, derivados através da oral por causa disso. Tá? A questão do implante, ele é proibitivo. Ele deveria ser proibido de todas as formas, não é por causa de uma legislação brasileira, mas, assim, o implante você não tem o menor controle sobre a quantidade de hormônio que ele está dando, se ele está dando muito ali no momento mais precoce, se está tendo queda, não está. E para a gente, assim, a gente tem quase um pavor quando chega um paciente assim. Vou dar um exemplo. Semana passada chegou uma paciente para mim que estava em tratamento de acne. E a testosterona piora muito a acne, aumenta muito a oleosidade. E colocou o implante, né, de gestrinona e não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. É desesperador, sabe? Então, o implante ele também é totalmente condenado. A gente pode aplicar de forma injetável, intramuscular, o que tem uma longa duração. Então, quando você está um tratamento paciente mais crônico, assim, que tem hipogonadismo, você responde de forma mais crônica, muitas vezes você pode usar muito bem o injetável. Agora, até isso aqui é o injetável, você dá uma ampola que vai durar, dependendo da forma, por exemplo, enantato de testosterona, você pode aplicar uma ampola a cada 12 semanas, 10 semanas, entendeu? Assim, então é um tempo muito longo. Quando o paciente está fazendo um desmame, né, porque cara, ele está com efeito colateral horrível, você não pode tirar a testosterona de uma vez só para não dar síndrome de dependência, né, física e psicológica, aí a gente usa muito gel, porque aí a dose é menor e você consegue controlar ela, porque aí a dose é diária, entendeu? Mas reforçando o que você já falou aqui, mas eu vou ficar reforçando isso o tempo todo, esses usos que você comentou agora no final, sempre para o paciente com indicação, paciente que de fato tem o hipogonadismo, que traduzindo é a falta real, né, de testosterona, seja ela central, seja ela mais periférica. E aí eu ia aproveitar, você já deu uma pincelada nisso, mas perguntar o que acontece com o eixo hormonal da pessoa que está usando testosterona sem a real indicação, né? Então, quando você faz essa dose suprafisiológica, você faz uma inibição dos hormônios produzidos na hipófise, que é o FSH-LH, que eles que controlam, eles que estimulam a produção da testosterona no testículo. Então, assim, se você der isso, você vai fazer essa inibição, tá? E, com isso, você tem uma redução da produção da testosterona no testículo. Por isso que a pessoa ela acaba tendo uma infertilidade e até, inclusive, pode causar até uma disfunção erétil, né? Uma incapacidade de ereção por causa do uso exógeno, né? Perfeito. E até por isso, qualquer pessoa que esteja fazendo esse uso exógeno não pode parar, como você falou, de uma hora para outra, né? Porque esse eixo tá inibido, vamos dizer assim. Olha, quando a gente entra na questão das complicações, né, a gente pode ir de cima para baixo, porque aí vai dar problema em tudo, né? Explicando de uma forma assim fácil, o que a gente tem vamos falar assim, o transbordamento. A testosterona vai se ligar no receptor da testosterona. Se você der isso muito acima do que a pessoa precisa, ela começa a se ligar nos receptores do corticoide, da aldosterona, por isso que aumenta a pressão, né? Enfim, e aí começa a dar uma série de problemas. Um dos problemas principais é no cérebro, porque ele começa a ativar algumas vias lá no cérebro, por exemplo, a amígdala, que causa agressividade. Então a pessoa ela começa a ficar muito agressiva, né, para começar. Adolescente, por exemplo, tomando testosterona em altas doses, fica extremamente agressivo. A gente tem algumas estatísticas sobre crimes cometidos, pessoas usando testosterona, que chega a 12% das pessoas que usam testosterona que causam crimes violentos, inclusive contra a mulher. É uma coisa assim bem alta. E ele também faz uma inibição do córtex, né? O córtex é aquela parte frontal ali do nosso cérebro que dá né, faz a gente, vamos falar, pensar duas vezes, né? E você perde essa inibição. E o problema todo é que a testosterona tem um efeito que a gente chama de hedônico. A pessoa ela se sente mais poderosa, se sente mais forte, dá uma sensação de bem-estar.
E se você tira isso de uma hora para outra, né, isso eu estou falando sobre fisiológica, né? Se você tira isso de uma hora para outra, ela vai causar uma dependência psicológica, porque ela vai entrar numa depressão, e uma dependência física, porque ela começa a sentir o seu corpo murchar. E assim, depois que ela tomou testosterona durante muito tempo, o corpo dela ficou inchado, reteve líquido. Então, quando ela para, ela fica um corpo muito estranho, fica um corpo feio, fica um corpo inchado e meio desmilinguido, vamos falar assim. Então ela não aguenta aquilo e tem que tomar de novo, e fica tomando de novo. Então, assim, muitas vezes a gente tem que tratar esse paciente como se fosse cocaína. A gente fala para ele, ó, cocaína, porque eu me sinto bem tomando testosterona. Cocaína também se sente bem, entendeu? E você tem que tratar com a ajuda de psicólogo, com a ajuda de psiquiatra, e muitas vezes usando drogas antipsicóticas, como se você estivesse tratando o paciente com abuso de cocaína. Não, posso transgredir aqui a ordem, mas aproveitando que o Paulo falou, um tempo atrás eu atendi um amigo no consultório que ele estava exatamente com esse cenário, né? Ele chegou para mim, não, eu quero fazer uma consulta de check-up. Eu falei, mas você tem alguma doença? Ele falou, não tenho doença nenhuma. Ah, não, então vamos fazer o check-up. Eu só tenho as minhas reposições. Eu falei, que reposição? Ele falou, não, a minha testosterona estava meio baixa, meu médico me prescreveu testosterona. E aí, como eu não estava conseguindo dormir direito, ele também me prescreveu um canabidiol à noite para dormir. Como também eu tenho TDAH, ele me prescreveu mais uma Ritalina-like para tratar o TDAH. Como eu também tenho depressão, ele também me prescreveu um antidepressivo. Como eu também tenho disfunção erétil, ele também me prescreveu um remédio para disfunção erétil. E aí era assim, uma coleção de remédios onde um tratava o efeito colateral do outro remédio. Um camarada de 48 anos, que podia ser uma pessoa perfeitamente saudável, aparentemente ele não tinha doença nenhuma, de fato não tinha, mas que estava hipermedicado e ele de fato estava ansioso, não conseguia dormir. A pressão dele estava alta, ele tinha disfunção erétil, porque depois que você começa a tomar e você inibe lá seu eixo, você também já não consegue, você fica dependente daquele negócio, né? E aí eu falei, meu amigo, você está hipermedicado, você tem que parar com isso. Só que eu não tenho, como cardiologista, não tenho competência técnica nenhuma para fazer essa desmedicar você. Eu vou te recomendar um endocrinologista, uma pessoa de confiança, que ele vai fazer o desmame dessas drogas. E aí, recentemente, eu atendi. E esse mesmo amigo meu que estava completamente normal, já não estava tomando medicação nenhuma, pressão controlada, espontaneamente, não estava nem tomando mais antipertensivo, estava bem, e já sem o pacote de medicações que ele estava fazendo. Só uma... Não, exatamente isso. Isso é outro alerta, assim. Se você sai, porque muitas vezes o paciente não tem, né, infelizmente, essa noção. Mas a gente vê isso quase diariamente. O paciente sai com uma receita e já com uma medicação ao lado, já esperando tratar o possível efeito colateral daquela substância que estava sendo prescrita. É muito comum com hipertensão. O cara sai com uma reposição de testosterona, mas já tem um manipulado com um pouquinho ali de um antihipertensivo. Isso eu vejo direto, né? E aí, em algum momento, essa conta chega, né? Então, a nossa missão nesse episódio é exatamente informar para o pessoal aí. Leva um diurético junto. Exatamente. Retenção de líquido, ele já tira a retenção de líquido, já tenta diminuir. Exatamente. Mas a questão é que ele aumenta, né, o hematócrito, né? Aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, né? E com isso aumenta a chance de trombose. Sim, então, se você dá um diurético, você vai piorar essa chance de trombose. Exatamente. Né? E você falou da questão do sono, né? O testosterona, doença suprafisiológica, causa apneia do sono. E se o paciente tem, ele piora a apneia do sono. Então, você viu, o paciente começa a ficar... E se ele tem ansiedade, ele não dorme, ele vai piorar a ansiedade. Então, olha, a gente fala, é bom a gente estar aqui nesse podcast, né, conversando sobre isso, porque é desesperador quando esse paciente chega. Porque ele chega assim e você fala, cara, como é que eu vou fazer? Ele tá tão complicado, assim, criaram tanta doença nele que não tinha nenhuma. E criaram tanta doença nele que você fica desesperado para tentar consertar. Exatamente. E nem sempre é fácil. Exatamente. Então, acho que algumas mensagens, né, dessa última conversa aqui não existe dose segura. Para quem não tem necessidade, não existe dose segura e mesmo com aquele discurso de que mas monitorado com acompanhamento médico,
Não, você tem que rever se o médico que está fazendo isso está fazendo da forma correta, se é médico, se tem a sua especialidade. E o que você falou, né, Paulo, eu uso esse exemplo às vezes para alguns pacientes meus, assim, que a testosterona, nesse sentido, nesse uso, é uma droga mesmo, né, e vicia. Né? Vicia mesmo. E outra analogia que eu faço é que é doping, né? Que o cara às vezes, não, que eu quero melhorar, estou usando que eu quero melhorar minha performance, meu treino. Aí eu brinco assim, cara, você já parou para pensar que se não tivesse problema nenhum, todo atleta profissional ia usar? O único atleta que eu conheço que usa é fisiculturista, e aí é outra questão, mas assim, um jogador de futebol ia usar, o nadador ia usar e não ia ser doping, né? Eu acho que é uma comparação que às vezes ajuda o pessoal a entender, né? E falando desses riscos, Paulo já comentou alguns, eu acho que a gente tem pano para manga aí. Eu ia perguntar agora a você mais direcionado, certo? Assim, a gente já pincelou também, mas quais são os principais, né, riscos e efeitos colaterais para o sistema cardiovascular? A gente que é cardiologista, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado para desfecho cardiovascular, morte cardiovascular, evento cardiovascular, né? O que é isso? Assim? Legal tocar nesse ponto, Guilherme. E o que acontece, né? Uma coisa é a reposição de testosterona em paciente que tem testosterona baixa, tem hipogonadismo, e você vai repor com doses baixas, esse tipo de reposição parece não ser tão deletério assim para o sistema cardiovascular como a gente imaginou. Tem trabalhos recentes que são usados até por esses pseudo-especialistas para promover um uso indiscriminado de testosterona, mostrando que a reposição nessas pacientes que tinham testosterona baixa não aumentavam o risco cardiovascular de infarto e de AVC. Mas a gente sabe que a reposição em doses mais altas aumenta, sim, o risco de fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, aumenta o risco de retenção hídrica, de hipertensão, aumenta o número de hemácias no sangue, e quando você deixa o sangue mais concentrado, esse sangue tem um maior risco de trombosar, de formar coágulos, ele não circula direito, então está bem estabelecido a maior chance de formar trombose venosa. Trombose venosa pode provocar embolia pulmonar. Isso tudo está descrito na literatura, mas não nesses trabalhos que usaram doses baixas em pessoas com hipogonadismo, e eram indicações ali bem específicas. E tem a nossa vida prática, né? E a gente que trabalha na terapia intensiva de grandes hospitais, a gente já acumula uma série de histórias, de casos de pacientes que repondo testosterona em doses mais altas, que são essas doses que estão sendo prescritas aí nos consultórios do Leblon, de Ipanema, apresentaram complicações graves. E eu posso te contar aqui uma série de histórias, e foi muito curioso que os cardiologistas do Rio de Janeiro, né, que coordenam as unidades de terapia intensiva, quando esse fenômeno começou a acontecer, as pessoas começaram a se falar. Falou, opa, está internando muito doente aqui, doente jovem com infarto, doente jovem com AVC, doente jovem com insuficiência cardíaca, onde eu não consegui identificar nenhuma outra causa que não fosse a reposição de testosterona em doses suprafisiológicas. Recentemente, por exemplo, a gente atendeu um paciente com insuficiência cardíaca avançada e era um ex-usuário de testosterona em doses altas, que acabou evoluindo mal, enfim, chegou a entrar num programa para transplante cardíaco e acabou não sobrevivendo, né? E várias outras histórias, uma colega jovem também com AVC isquêmico extenso, aparentemente também relacionada ao uso de testosterona, numa mulher relativamente jovem, e vários outros casos, né? Então, essa reposição em dose suprafisiológica, ela não está testada em nenhum trabalho científico, até porque quem é que vai fazer trabalho científico para testar testosterona em dose suprafisiológica, que é o que está todo mundo fazendo? Mas aí esse pseudo-especialista, ele pega um trabalho que usou testosterona num cenário muito específico, muito bem controladinho ali, para um doente que realmente estava precisando,
e ele faz uma prescrição de testosterona em doses supranormais, e aí vem todos esses parefeitos que a gente está observando no nosso dia a dia, né? Nos nossos consultórios, nos CTIs, infelizmente, nas emergências também. Não, perfeito. A gente até gosta de dar exemplo mesmo, certo? Assim, nos episódios, né? Eu lembro um lá, né, na emergência mesmo, um paciente jovem, 30 e poucos anos, não tinha nenhuma grande comorbidade sabida, não tinha fator de risco cardiovascular. Não comentou inicialmente, porque isso é muito, e por isso que eu estou batendo nessa tecla. O paciente muitas vezes não tem o estalo de que isso é uma medicação, de que é uma droga, ele esquece de falar para o médico que ele está tomando, como você falou na sua consulta lá, seu amigo foi comentar já depois, no meio da consulta, né? Então ele esquece. Então acho que é importante informar também para quem esteja usando, é importante você informar o seu médico que você está usando, né? Porque isso abre um outro leque. Então era um paciente jovem sem nenhuma comorbidade, sem risco cardiovascular identificado inicialmente, e que chegou infartado. Precisou colocar stent, angioplastia, stent, e a única causa que a gente conseguiu encontrar era o uso de derivados de testosterona mesmo. Então, assim, acho que você comentou, então, de fato, aumenta, por tudo isso que você falou, aumenta a viscosidade do sangue, muda o perfil lipídico, né? Aumenta LDL, colesterol ruim, reduz o HDL, colesterol bom, aumenta o risco de trombose, tudo isso somado vai aumentar o risco de infarto de AVC, né? E como você falou, também aumenta o risco de insuficiência cardíaca por mais diversos mecanismos, né? Acho que queria que você comentasse um pouquinho, certo? Como que a testosterona em uso suprafisiológico, e aí eu queria pontuar de novo, assim, porque suprafisiológico me dá um pouco de receio do pessoal ouvir assim, então é só se tiver muito alto, que foi o que a gente comentou aqui. Não tem isso de muito alta, não tem uma dose, 800 está legal e eu não vou ter esses problemas. Com 800 você pode ter esses problemas, né? Então acho que vale a gente reforçar isso, porque isso é uma coisa que vende também. Não, se chegar até 800, porque muitas vezes o paciente interroga, né? Pô, mas não dá AVC, não dá infarto? E aí o que é vendido para ele não, em torno de 800 não tem problema nenhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que o uso da testosterona dessa forma pode contribuir para uma insuficiência cardíaca, por exemplo, assim. Tá. Antes disso, Guilherme, a gente como médico, e quando a gente vai prescrever uma droga para alguém, a gente não é um prescritor daquela droga. Eu não sou um médico que só prescreve testosterona. Não. Eu sou um médico cardiologista que eu vejo se aquele paciente tem uma série de comorbidades que muitas vezes não é um problema cardíaco, mas que influenciam no risco de problemas cardíacos. O que a gente tem visto hoje são médicos que muitas vezes são prescritores de testosterona. Então eu tenho recebido no consultório pacientes que já eram dislipidêmicos, e a gente sabe que a testosterona piora a dislipidemia, e o sujeito foi nesse prescritor de testosterona e ele prescreveu a testosterona para um paciente que ele, inclusive, já tinha indicação de tratar aquela dislipidemia porque tinha níveis de colesterol muito elevados. E ele chega para mim com níveis de colesterol ainda muito mais altos. E esse colesterol muito mais alto, ele faz o quê? Ele aumenta a formação de placa de ateroma, que é o principal substrato tanto para o infarto, quanto para o AVC, quanto para a doença arterial periférica. Então, essa prescrição ela sequer foi correlacionada com o problema clínico que esse doente apresentava antes dele procurar esse médico. Eu já recebi doentes usando testosterona que o paciente já tinha infartado. Olha que loucura, o paciente ele já tinha tido uma doença coronariana, já tinha colocado stent, ele foi a um prescritor desses e recebeu testosterona ali, sabendo que essa testosterona ela aumenta o risco de infarto. Por quê? Porque aumenta a placa de ateroma, porque aumenta a viscosidade sanguínea, e a gente sabe que quando o sangue mais viscoso ele não circula de forma adequada, o risco de formação de trombos, coágulos é maior, então o risco de infarto é maior. Ele aumenta a hipertensão arterial, enfim, então não houve ali um raciocínio clínico baseado em comorbidades de um risco prévio que esse paciente já apresentava, né? Então,
Enfim, eu acho que o uso de uma substância como essa tem que ser feito por um profissional que consiga fazer essa correlação clínica mais ampla, né? Não dá simplesmente para alguém prescrever sem conhecer. Eu estou falando aqui só de risco cardiovascular, ainda tem as questões prostáticas, as questões urológicas, as questões relacionadas à doença hepática, uma série de outras correlações que esse médico precisa fazer também. Perfeito. E esse risco, Daniel, ele desaparece se o paciente para de usar, para de ter aquele estímulo hormonal, ele desaparece 100%? Como é que funciona isso? Não, claro que não. Assim, o risco cardiovascular, é claro que existe um risco que ele cessa, um percentual desse risco cessa de imediato quando você para ali com o abuso da substância, né? Uma vez a sua pressão normalizou, você não tem mais aquele estresse na placa de ateroma provocado pela hipertensão. Agora, o tempo que você ficou com a dislipidemia descontrolada, né? Com o teu colesterol alto, a formação da placa de ateroma, ela não evolui. Você estaciona uma placa que já se desenvolveu ao longo daquele período que você teve sob o estresse ali, sob o estímulo da droga, né? E esse risco, ele não vai sumir. Se você teve um infarto e esse infarto gerou uma alteração na funcionalidade cardíaca, ele não vai desaparecer. Isso já aconteceu. Se você teve um AVC e esse AVC não vai deixar de existir, se você tem uma placa carotídea que se desenvolveu, ela não vai deixar de existir, né? Então, existe uma sequela do uso abusivo dessas drogas, né? Perfeito. Uma coisa que eu ia comentar sobre a cardiologia, que eu gostaria de adicionar, é exatamente, o coração é um músculo, né? Então, um dos efeitos mais desejados no homem, né, principalmente, mas hoje mulheres também, no uso da testosterona é o crescimento muscular, e o coração, como é um músculo, ele cresce junto, né? Então, uma das possíveis consequências é a hipertrofia daquele coração, um crescimento das fibras musculares ali do coração, e que isso, assim, no fim da linha, pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca, e aí, levando a isso, a gente não retorna esse risco, que é o que você está falando. Exato. E além da insuficiência cardíaca, essa hipertrofia que você está descrevendo, que de fato acontece no coração, que muito se parece com uma doença que se chama cardiomiopatia hipertrófica, ela provoca uma série de pequenos infartos no coração. E essas regiões de infarto, elas são regiões mais predispostas a arritmias. Então, uma causa comum de óbito em halterofilistas, por exemplo, que tem essa hipertrofia no coração, são as arritmias ventriculares, que podem levar a uma parada cardíaca, né? O que acontece em quem teve essa hipertrofia provocada pelo uso de testosterona. Até como você falou, uma das suspeitas de morte súbita no atleta jovem, no atleta amador jovem, a gente tem que pensar nisso. Tinha duas perguntas que eu ia te fazer, mas que você já respondeu. Uma é se paciente jovem também tem risco. Acho que já está respondido, né? Outra coisa que eu ia lhe perguntar é se você já presenciou as consequências desses eventos cardiovasculares na prática, e você já respondeu. Eu ia voltar um pouquinho, Paulo, no que você comentou sobre a questão do paciente se sentir bem durante o uso, e nessa questão, acho que psicológica, da retirada ou numa dependência, porque eu acho que isso é um assunto que a galera não fala muito, nem conhece muito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para a gente. Então, essa questão de prescritor de hormônio, até fazer aqui um parênteses, né, e fazer um alerta, porque o que faz uma pessoa que não é um especialista, né? Por exemplo, vamos falar de alguém colocou implante em você, né? Se ele não é um ginecologista, não é um urologista, não é endócrino, por que ele está colocando um implante, né? Qual é o interesse que ele tem? Claramente é um interesse comercial, né? Se, sei lá, o ortopedista que está pondo, alguma coisa assim, por que ele estaria, né, aprendendo isso? Já que ele não quis fazer isso na sua formação e quer agora, né? Só para ser prescritor sem entender, né? Então, é difícil, eu esqueci a pergunta. Não, eu ia te perguntar, eu perguntei sobre do efeito hedônico. Isso, efeito hedônico, dependência psicológica. Então, porque o que acontece é assim, quase todos os hormônios, eles têm esse tipo de efeito, né? Você dá corticoide, por exemplo. Cara, corticoide ele é muito bom, a pessoa fica sem nenhuma dor. Mas coloca o corticoide de forma crônica, ele fica obeso, hipertenso, diabético. Então, assim, os hormônios, agudamente, eles têm um efeito que é
vamos falar, é bom, é interessante. O problema é que a longo prazo você vê todas essas consequências ruins. E no caso da testosterona, ele tem um grande problema porque ele age no sistema nervoso central. Uhum. Ele age mudando a forma da gente pensar. E a gente vê isso muito na mulher, né? Porque tem uma dose muito pequena, né? E se usa uma dose muito grande, ele acaba mudando a forma dela pensar. Uhum. E aí, aquilo obviamente pode dar uma sensação de prazer, de se sentir poderoso, né? Aumenta músculo, se sente muito forte, que pode tudo. E quando você tira, ele entra numa síndrome de abstinência, muitas vezes muito grave, comparáveis à pessoa que usa cocaína e você parou de tomar. Uhum. E é uma situação muito grave, né? Quando ele tem esse efeito hedônico muito pronunciado, que você tem muita dificuldade de tratar esse paciente. Você não consegue tirar de uma vez só, Uhum. porque ele vai ser resistente, né? Primeiro, você tem que mostrar para ele, olha, todas as consequências, os efeitos a longo prazo, porque ele não está vendo aquela consequência, né? Você está sentindo ali na dislipidemia, mas ele não vê o colesterol. O colesterol está alterando, mas ele não sente aquilo, ele sente bem. Então você tem que... tem toda uma conversa, né? Você tem que mostrar para ele o que você sabe, o que é ciclo, o que é pós-ciclo, essas coisas que o pessoal inventou, porque senão ele fala assim, porque a pessoa que está lá prescrevendo no banheiro da academia que diz que ele que é especialista, você não sabe nada. Então você tem que falar, não, olha, a gente entende, tal, e depois você não pode tirar de uma vez só. Aí por isso que muitas vezes a gente usa o gel, porque aí a gente consegue dar uma dose menor, vamos falar, em vez de ser uma injeção que dá uma dose contínua, você faz uma dose diária para tentar tirar. Mas é difícil, você tem muita resistência. Você falando, eu lembrei de um paciente que chegou para mim e ele falou, não, realmente mudou muito minha vida, fiquei muito melhor em tudo, só que aí o que faz às vezes, pelo menos acho que na minha prática do Daniel, o paciente repensar é quando ele vê algum problema visível na saúde, né? Mudou a forma do coração, aí isso aí faz preocupar, meu coração aumentou, ele fez um ecocardiograma e viu que o coração aumentou, aí o cara começa a se preocupar, a pressão subiu, aí ele também, calma aí, deixa eu ver, que eu acho que acho que uma das coisas mais comuns, né, no consultório pelo menos, o cara chega hipertenso, jovem, que não tinha nenhum problema de pressão e chegou hipertenso, né? Enfim. Agora chega uma parte aqui do podcast, eu anotei aqui, muita coisa a gente já falou, mas eu acho que vale reforçar, que são os mitos, né? Eu brinco com os convidados, mitos ou verdade. Aqui não tem nenhuma pergunta específica, vocês podem falar juntos aí, contribuir da melhor forma, mas eu anotei da seguinte forma, mitos das redes sociais, que eu acho que é onde mais se vende isso hoje em dia. Primeiro todo homem depois dos 40 anos precisa repor testosterona. Podem falar à vontade aí, o que vocês acham disso? Olha, tinha um conceito que a gente chamava de andropausa, né? Porque é comparado com a menopausa. Hoje se vê que essa queda, essa diminuição da testosterona que acontece no homem, muitas vezes você não tem. Quando você tem, ela é muito lenta e hoje em dia se discute se isso não é um efeito protetor para o corpo daquela pessoa, né? Que o corpo está envelhecendo, por exemplo, para não aumentar a pressão, para não aumentar o colesterol, isso não é efeito protetor. Então, assim, pelo contrário, cada vez mais está se vendo que a pessoa com mais idade ela precisa de níveis mais baixos de testosterona. Perfeito. Acho que isso é um super mito, né? E eu acho que isso é fruto de uma alteração que a gente tem no biotipo ideal, né? Numa imagem que a gente construiu, né? Do que seria um homem de 40, de 50 anos, que está todo mundo tentando perseguir, e aí começa a usar esse tipo de droga com um único benefício estético, né? E aí, quando você realmente se compara com outro cara de 50 anos, fortão lá da praia, que você vê aos montes, você vai falar, poxa, acho que eu estou precisando disso também. Mas não é o que o seu risco cardiovascular, a sua saúde diz, né? Mas eu acho que a gente está com uma autoimagem assim, muito deturpada e promovida pelas redes sociais e sei lá, pelo momento, né? E a gente acaba achando que o normal é ter doses suprafisiológicas e ser uma pessoa enorme de forte aos 50 anos, enquanto não é essa a realidade, deixa eu pegar um gancho que o Daniel falou, porque a gente não comentou sobre isso,
que é a questão do que a gente chama de hipogonadismo funcional. Que é a pessoa que tem baixos níveis de testosterona porque ele está obeso. Né? A pessoa tem obesidade, ele tem mais uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio, então ele aumenta muito o nível de estrogênio nele, e aí ele acaba ficando com baixa testosterona. Esse paciente, o melhor para fazer é você emagrecer ele, porque emagrecendo ele restaura. Esse hipogonadismo, a gente, vamos falar assim, ele é bom porque ele é um dos poucos que você consegue reverter e o cara não precisa de nenhum remédio. Então, é uma grande vantagem. O que a gente vê muito é que a primeira coisa que fazem na pessoa que é obesa, que está com tem obesidade e tem um nível de testosterona tão baixo, é repor testosterona. E quando você repõe testosterona nesse paciente sem fazer esse tipo de preparo, você acaba aumentando a estatose hepática. Entendeu? Então, é importante falar disso, porque muitas vezes, quando você falou, a gente tem essa questão estética de ser muito forte, ser pouco obeso, muitas vezes a pessoa passa testosterona querendo diminuir a gordura e, pelo contrário, é a gordura que está causando a testosterona estar baixa. Perfeito. E é o que você falou, né? Ela, paradoxalmente, ela vai aumentar aquela gordura, tanto da estetose hepática e a gordura, muitas vezes, a gordura visceral, que é o que preocupa a gente de risco cardiovascular. Então, o cara, às vezes, acha que está saudável por fora, mas por dentro não. Isso me lembrou uma coisa, até hoje na rede social comentei um pouco isso, Paulo, óbvio que você sabe isso muito mais do que eu, mas acho que vale a gente reforçar também antes de seguir para os próximos mitos ou verdades. Quando o paciente chega com uma baixa de testosterona, e aí sim uma baixa ali no limite inferior e tal, acho que uma coisa importante, antes de começar a repor, é o médico que atender esse paciente, e aí preferencialmente, né, quando a gente estiver falando de saúde masculina, principalmente, o endócrino e o urologista, e para a mulher, ginecologista, né? Mas buscar a causa por trás da baixa da testosterona, que existem inúmeras. E aí você deu o exemplo da obesidade, né? Se tratando a obesidade, você provavelmente vai melhorar isso, resolver esse problema. Mas antes de repor, a gente tem que buscar a possível causa, que são das mais variadas possíveis, né? Doenças neurológicas, uso de outras substâncias que podem interagir ali na dosagem da testosterona, tumores, enfim, uma série de coisas que deve ser. E pior, né? Muitas vezes, se você não buscar a causa, reforçando o que você falou, você fazendo uma reposição exógena, ou seja, por fora de testosterona, você pode estar piorando o que está por trás, né? Perfeito. Próxima frase aí de mito: mulher pode e deve usar em doses baixas sem problemas algum. A gente já comentou, mas eu acho que vale reforçar. Então, não. Tem mitos que falam assim, a mulher vai melhorar a depressão, vai melhorar o bem-estar, vai melhorar a fadiga, vai diminuir a fadiga, vai dar mais disposição, melhorar a imunidade, etc. Nenhum estudo mostra nada disso. Tá? Não mostra nada disso. Ele mostra quando a mulher ela tem uma questão de diminuição de libido, e aí, assim, você tem bilhões de casos para diminuição de libido. Tá? Você tem, não tá legal com o marido, sabe? Tá trabalhando muito, tá com muito problema de diversas formas, né? A mulher, ela tem uma roda que a gente fala, né? Que o aumento do desejo, vai levar ao aumento de excitação, aí o corpo dela vai responder, ela vai ficar lubrificada, não vai ter dor na penetração, pode chegar ao orgasmo e aquilo vai te dar uma satisfação prazerosa para ela que vai aumentar a libido. Qualquer coisa que atrapalhe, né? Como, por exemplo, ela entrou na menopausa, começa a ter um ressecamento vaginal, a penetração já começa a causar dor, ela já começa assim, já começa a diminuir o desejo. Então, assim, você repor a testosterona em baixas doses, deixa claro, para tratar desejo, falta de desejo, é a última das coisas que você vai fazer. Depois você avaliou toda a parte psicológica, depois você avaliou, enfim, se não tem hipotiroidismo, se está lubrificada, se está tendo excitação, né? E sendo a única... o problema todo é que, assim, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma medicação para a gente prescrever na mulher. Teria que mandar manipular, e aí a gente sabe todas as questões de manipulação. Hoje já tem uma medicação na Austrália que foi lançada, que tem uma dose baixa que pode ser usada. Mas, assim, isso é o último recurso e geralmente não é isso que
vai causar uma alteração de desejo na mulher, né? Perfeito. Doses ou ciclos curtos não aumentam o risco desse uso. A gente já falou isso, né? Quanto maior a dose, quanto maior a duração, maior a incidência dos efeitos colaterais. Uhum. Com certeza. Agora, a gente tem efeitos colaterais que são independentes da dose. E a gente não tem uma dose mínima, nem um ciclo curto, que fale assim, olha, isso é seguro. Principalmente em relação a fígado, principalmente em relação a testículo. Né? Você pode ter ali uma infertilidade com uma única dose, você pode ter, e assim, você pode ter uma coisa rara como peliose hepática, tal, que você pode ter com um ciclo só, numa dose baixa. Perfeito. Seta, você comentou um pouquinho isso, então, se é feito com acompanhamento médico, é seguro. Aí eu vou deixar você concluir com que acompanhamento e se é seguro ou não. Acho que se feito por um acompanhamento por um médico sério, por um especialista, acho que é mais seguro, né? A gente, em medicina, a gente sempre trabalha com risco-benefício, né? Então, assim, se o doente tem sintomas hipogonadismo, baixo de testosterona, os benefícios superam os riscos. Se eu não tenho nada disso, não tenho por que usar e estou acrescentando uma medicação que aumenta o risco, ela não está trazendo nenhum benefício, está trazendo risco, né? Então, não me parece fazer sentido. Mas eu acho que o indivíduo que tem uma indicação de repor, ele tem que ter, sim, uma avaliação cardiovascular, uma avaliação urológica, se homem, ou ginecológica. Isso torna a exposição mais segura, né? E eu já tive paciente no consultório falando, doutor, o paciente entrou no meu consultório e falou assim, doutor, eu não vou parar de usar. Você me trata? Falei, tudo bem, eu te trato. Se essa é uma questão para você, claro que eu vou te tratar. E ele continua acompanhando comigo a questão cardiovascular e, por opção, ele segue lá fazendo a reposição dele, Então, isso também é parte do trabalho. Isso que você falou até me fez pensar. Isso é um tema muito relevante, porque eu também já tive um pouco essa experiência. O paciente vem e ele quer acompanhar. Ele é como se fosse um usuário de droga, como o Paulo falou, em alguns momentos. Você não chega para o usuário de droga e fala, não vou te tratar não, sai daqui do consultório. E agora eu não estou falando muito para o leigo, estou falando até para uma reflexão médica. Acho que principalmente os médicos até de outras gerações tendem a, não é para usar, não vou te tratar. Eu acho que é papel nosso acolher esses pacientes até para ter a orientação correta, porque senão o cara vai estar só com a orientação errada, né? Mas, enfim. Bom, pessoal, acho que a gente está indo aí para o finalzinho. É um tema que a gente podia ficar falando aqui muito tempo. Acho que a gente pode até pensar em outras formas de fazer outros episódios sobre o tema, enfim, chamar outros especialistas em conjunto também. Mas sempre no finalzinho eu peço para os convidados terem ali uns minutinhos para dar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Então, vou começar em ordem alfabética. Daniel Seta, se puder dar aí uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, da sua parte, o que você viu, a sua experiência, parte cardiológica. Eu queria alertar os pacientes assim, que houve uma explosão de uso de testosterona e a gente está percebendo isso no consultório cardiológico e quando você vai à praia e quando você vai à academia. E eu acho que a reposição ela saiu do Dr. Caveirinha e do banheiro da musculação e ela foi para o consultório médico. E tem pessoas prescrevendo testosterona, se dizendo supostamente especialistas nisso, mas que de fato não são. E não estão ali, a meu ver, preocupadas com o risco que essa população está correndo, sabe? E a gente está vendo isso, seja nos consultórios, nas emergências, nos CTIs, as consequências disso, e tem consequências que virão ainda a mais longo prazo, isso é uma coisa muito nova, então eu acho que procure um profissional sério, um endocrinologista, cheque se ele de fato é um especialista na área, né? Não tem por que você fazer um tratamento desse com alguém que não seja um especialista na área, isso não faz nenhum sentido. Perfeito. Muito bom. Paulo? Olha, a gente tem uma grande preocupação
são as informações erradas, principalmente porque proliferam nas mídias sociais. É muito difícil combater. Eu, como presidente assim, da Sociedade de Endócrino aqui do Rio, é quase enxugar gelo, né? Você denuncia aparece em 20, isso é muito difícil. Então, assim, se você está preocupado com essa questão estética, quer fortalecer, assim, procura uma informação de qualidade. A sociedade, a gente faz vários posicionamentos, a gente sempre se posiciona junto ao governo, junto à sociedade. Se você tem dúvida sobre essa questão de testosterona, a gente tem um e-book fácil. Entra lá no site da sociedade, que é sbem, né, .org.br. Entra lá nesse site, coloca lá e-book de Bomba Tô Fora, e você vai ver ali, tem tudo de uma forma muito simplificada. Todas as informações que eu falei estão ali de forma ilustrada. E vale a pena, busca atrás de informação de qualidade para que você tenha a melhor saúde possível. Ninguém está aqui querendo evitar que o médico ganhe muito, que a gente não é contra hormônio, a gente não, cara, não tem isso. A gente tem uma preocupação real com a saúde da população. Então, as informações estão ali. Procure uma informação de qualidade. Perfeito, muito bom. Eu já li o e-book, estava até mostrando para o Daniel antes de começar o episódio. É bem legal, é fácil de ler, é até prazeroso ali de ler, bem fácil. Acho que vale a pena, é Bomba Tô Fora mesmo, né? Pessoal, gostaria de agradecer muito a vocês, foi ótimo, aprendi pra caramba aqui com os dois. Acho que minha mensagem final é que não existe dose segura, não existe acompanhamento, a não ser que seja realmente com uma indicação formal, naquele paciente que de fato tem deficiência hormonal. A testosterona não é só aquela, né, que o pessoal injeta intramuscular, pode ser por forma de implante, pode ser oral, pode ser por manipulado. Então, tome conta, olhe, pergunte, né, e sempre busque profissionais capacitados. Última pergunta para vocês dois. Se vocês querem deixar algum contato, alguma rede social, qualquer e-mail, enfim, qualquer coisa, para quem está assistindo a gente aí, ouvindo a gente, procurar vocês, certo? Tem algum canal, algum lugar que o pessoal possa te buscar aí? No Google lá, Daniel Seta, cardiologista, aparece algumas coisas. Não tem nenhum clone lá não, né, Seta? Beleza. Paulo, tem algum canal, algum lugar? Tem a SBEM, RJ, a SBEM de uma forma geral, que é a sociedade de forma geral, e tem a SBEM RJ, e eu também pode colocar Paulo Lacativa que aparecer lá no Instagram. Perfeito, tá ótimo. Pessoal, é isso, então se cuidem, tomem cuidado, qualquer dúvida a gente está à disposição. Testosterona não é uma coisa simples, tem que ser avaliado por um profissional capacitado. Quem curtiu o episódio, é que eu nunca lembro o que eu tenho que falar, mas quem curtiu, compartilhe, siga, curta. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Pompeu, clínico cardiologista, no Instagram, @drguilhermepompeu. Até o próximo episódio, bom carnaval aí, um abraço.